Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o Cape-Shiller, um indicador bem famoso utilizado no mercado financeiro para a valoração do mercado de ações. Vou mostrar também como baixar esse indicador utilizando aqui o Python e vou apresentar um estudo bem completo aí. Nos dias atuais, será que ele é uma boa estimativa para a gente saber se o mercado está caro ou barato? Fala pessoal, primeiramente aí meu muito obrigado a todo mundo que tem acompanhado o canal aí desde o início, fazendo com que a gente continuasse produzindo conteúdo. E para comemorar aí essa marca histórica aí dos 10 mil inscritos, eu preparei um conteúdo super especial. Eu vou dar uma Masterclass, então uma Masterclass Python para finanças. Ela vai ser gratuita e para você participar é só se inscrever no link que está aqui na descrição do vídeo. Vai ser no dia 23 de agosto, às 20 horas. Os investidores costumam usar a relação preço sobre lucro para julgar se uma ação está cara ou barata. Para calcular o PL, basta dividir o preço das ações da empresa pelo seu lucro por ação. Um número baixo, digamos abaixo de 10, sugere que você não está pagando muito caro para cada real ou dólar ganhos pela empresa. Mas na verdade isso pode acontecer por dois motivos, né? Ou realmente a ação está barata, ou os investidores esperam que os lucros da empresa caiam no futuro. No entanto, o PL, calculado dessa forma simples, pode ser muito falho, pois considera apenas um ano de lucros, né? Ao considerar apenas um ano de lucros, uma empresa de um setor cíclico, como a construção civil, por exemplo, pode parecer barata, mas simplesmente porque ela atingiu um pico de faturamento ali naquele ano. E em seguida, provavelmente ela vai cair de acordo com o ciclo econômico. Assim, na década de 30, os investidores em valor Benjamin Graham e David Dodge sugeriram que os analistas deveriam considerar a média dos lucros dos últimos 5 a 10 anos. Isso daria aos investidores uma visão melhor se realmente a ação estava barata em comparação com seu desempenho médio ao longo do ciclo econômico. O professor Robert Shiller, da Universidade de Yale, popularizou a ideia da relação preço sobre lucro ajustada ciclicamente, ou CAPE, para abreviar, no seu livro Exuberância Racional, publicado em 2000. Por isso, esse índice é conhecido como Shiller PE ou Cape-Shiller. Shiller e seus colegas descobriram que investir em mercados quando o CAPE estava baixo tendia a gerar retornos sólidos nos 20 anos seguintes. E por outro lado, comprar quando o CAPE estava alto tendia a gerar retornos mais fracos. Importante notar que o Cape-Shiller não é para timing de mercado. O mercado ele pode ficar caro com base no Cape-Shiller por vários anos, por exemplo. Por outro lado, ele é uma medida útil a ser observada para tentar encontrar mercados com potencial de desempenho superior no longo prazo. A base de dados que a gente vai utilizar no estudo de hoje é a Quandl. Eu já tinha feito um vídeo anteriormente explicando sobre ela. Quem quiser dar uma olhada, tá no card aqui em cima. Basicamente, né, você se cadastra nessa base aqui e recebe um tokenzinho, que é um código, para você fazer as consultas à API aqui do Quandl, né? Então, vou aqui para o nosso código. Primeiramente aqui eu vou instalar o pacote Python para fazer essas consultas à API do Quandl. Logo em seguida eu vou atualizar ali o Plotly, que é a nossa biblioteca para traçar os gráficos. E agora a gente faz as importações das bibliotecas, dessas duas ali, juntamente com o Pandas, o Seaborn, que é outra biblioteca gráfica, e o NumPy também. Então, já deixei aqui meu códigozinho da API aqui, que você vai ter acesso ao se cadastrar no Quandl, é gratuito. E agora a gente já pode começar a baixar os dados. Então, para esse estudo, eu vou utilizar duas bases de dados. São essas bases aqui, ó, a MultiPL, né, que é o fornecedor de dados. E a base é essa aqui, ó, Shiller PE Rachel Month. Ele vai dar o Cape-Shiller mensalmente aí para gente. Eu vou pegar também como base de preços, vou pegar o S&P 500, deflacionado. Então, vou pegar essas duas bases e salvar aqui na nossa variável SP. Fazendo isso aqui agora. Então, a gente tem acesso aí às bases de dados. Trabalhar no mercado americano é um pouco melhor, né? Porque a gente tem dados aí bem mais antigos, né? Então, essa base aqui, por exemplo, ela começou em fevereiro de 1871. Então, a gente tem bastante informação aí para a gente fazer nosso estudo estatístico. Então, a gente tem aqui duas colunas, né? As duas colunas são as bases de dados que eu acabei de baixar ali.
Só que para facilitar aqui, eu vou modificar o nome das colunas. Então, vou chamar a primeira ali de Schiller. E a segunda aqui vai ser o S&P, SP500. E agora eu vou adicionar mais uma coluna, que vai ser um cálculo. Eu vou fazer aqui o retorno, né, calcular a variação mensal ali de cada uma das colunas, em formato log. Né? Então, utilizo aqui o NumPy, calculo o log. Depois eu faço a diferença, né, que a subtração dos logs vai me dar o retorno ali mensal. Então, exibindo aqui, nossa base ficou desse jeito, então. Então, tem aqui o valor do índice Schiller, né, do Cape-Shiller, o valor aqui do SP500 deflacionado e a variação mensal do SP500, a variação mensal em termos de log, né? Então, a gente pode ver aqui o dado mais recente, ó. O dado mais recente aqui é de julho de 2021 e o Cape-Shiller está em 37,86, tá? Agora, a gente já tem os dados que a gente precisa para fazer o nosso backtest, né? Eu vou fazer 2 backtestings, eu vou considerar janelas de 10 anos, depois eu considero janelas de 15 anos, tá? Então, vou começar aqui com a janela de 10 anos e vou explicar aqui como é que vai funcionar. Então, primeiro, a gente vai calcular o retorno para 10 anos, né? Então, a gente pega aqui aquela coluna ali, essa coluna, a terceira aqui, que é o retorno mensal. A gente vai calcular aqui uma janela de 120 períodos e depois eu vou adicionar mais uma coluna no nosso data frame, que vai ser o índice Schiller deslocado 10 anos para frente, né? Então, qual que é o objetivo? Vamos supor que eu compro o índice agora, anoto ali no papel qual que é o índice, o Cape-Shiller daquele momento que eu comprei. E aí eu quero saber daqui 10 anos qual que teria sido o meu retorno se eu tivesse investido no índice naquele momento ali onde o Cape-Shiller estaria naquele valor, entendeu? Eu vou dar aqui as primeiras... Não executei aqui, deixa eu executar aqui. Então, basicamente, a gente tem agora essas colunas, né? As 3 primeiras, as 2 primeiras a gente pegou da base de dados, a terceira aqui é um cálculo que a gente fez para saber o retorno mensal. Essa quarta aqui é o retorno de 10 anos, né? E a última coluna aqui é o índice Sharpe, 10 anos para frente, né? Então, quando eu começo aqui na base, ó, meu índice Sharpe é 10,92. Então, se eu adquirir o índice, né? Se eu tivesse adquirido o índice nessa data aqui, ou seja, a 92,22 pontos, 10 anos no futuro, eu teria tido um retorno. E esse retorno é justamente esse retorno aqui, né? 6% anualizado. Então, basicamente, eu faço isso, essa modificação nas colunas, que aí eu consigo saber qual que teria sido o retorno, né? Você vê aqui, exibir aqui os mais recentes, ó. Então, a gente tem uma ideia desses dados mais recentes. E agora que entra a transformação para realmente a gente ter acesso a esses retornos e poder calcular o nosso backtest, né? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é desmembrar nosso Schiller em zonas de valores, né? Então, eu quero saber se o mercado tá caro ou tá barato, baseado nas zonas, né? Então, eu estabeleço aqui uma zona entre 0 e 15, uma zona aqui de 15 a 30 e uma zona de 30 a 45, né? Então, basicamente, eu vou fazer isso aqui, vou fazer essa separação, que a gente vai ter grupos de retornos baseados no índice. A gente pegou aqueles dados temporais, quebrou em faixas de valores, né? A gente fez um agrupamento justamente nesse sentido. Então, a gente tem aqui no total, deixa eu pegar aqui o data frame, ó, são 1.821 meses. Então, a gente tem 1.821 meses. Esses 1.821 foram quebrados dessa forma. Abaixo de 15, o índice Cape-Shiller, a gente teve 799 meses. Entre 15 e 30 foram 845 meses. E acima de 30, somente 57 meses, né? O que a gente pode observar aqui? Primeiro, com relação à média, quando a gente tem um índice Schiller
mais baixo, né, entre 0 e 15, a gente teve uma média aqui de 3,5% de retorno. Quando a gente tem um nível intermediário, entre 15 e 30, a gente teve um retorno um pouco menor, aliás, 1,4%, a média, né, dos retornos. E quando a gente tem um mercado caro, digamos assim, acima de 30, a gente teve aqui um retorno negativo em 2%. Então, a princípio, né, aquela hipótese de que quanto maior o índice Shiller, pior o resultado no longo prazo, veio se confirmando até aqui no nosso estudo. Né? O que a gente pode fazer também é fazer uma correlação, né, para ver se há um relacionamento entre essas duas variáveis, que é o retorno anualizado ali, o retorno em 10 anos, com o índice Shiller, para a gente ver como é que se comporta com relação a isso. Né? Então, aqui a gente pode perceber que existe uma correlação negativa. Né? Para índices Sharps maiores, eu tenho retornos menores. Então, essa é a ideia. Se a gente plotar aqui um gráfico de dispersão, a gente consegue ver, a gente vai plotar num eixo ali. Então, a gente tem aqui no eixo horizontal o índice Shiller, né? O Cape-Shiller, então variando aqui de 0 a 45, e aqui o nosso retorno. Então a gente consegue perceber que existe uma tendência, né, a formar aqui uma reta decrescente, justamente que à medida que a gente trabalha com índices de Shiller maior, tende ao nosso retorno para 10 anos, né, retorno futuro de 10 anos, ele diminui também. A gente tem aqui o nosso resumo, né, de todos esses valores aí. E agora a gente pode fazer esse mesmo processo, mas considerando janelas de 15 anos. Né? A gente viu ali que em 10 anos os resultados, fazer agora o mesmo processo com 15 anos. Então, vamos pegar aqui 180 meses, a gente calcula, pega os retornos log, né, do S&P deflacionado, 180 meses, calculamos a média e multiplicamos por 12. Assim a gente vai ter o retorno médio log anualizado. Né? Fazemos o mesmo processo com o Cape-Shiller, para a gente pegar o Cape-Shiller 15 anos para frente, para a gente comparar. Né? E agora a gente tem aqui duas novas colunas, né? Retorno anualizado para janelas de 15 anos, e aqui também o Cape-Shiller 15 anos no futuro. Agora a gente faz aquela mesma divisão, para a gente considerar faixas de valores do Cape-Shiller. Então, para as faixas de valores mais baixos, seria considerado um mercado barato. A gente tem que o retorno médio anualizado foi de 3,8%. Para um mercado intermediário, entre 15 e 30, a gente teve 0,4%. E para o mercado caro, né, acima de 30, a gente teve 0,3%. Né? Mas observa aqui que mercados acima de 30, né, são mais raros. Né? A gente teve aqui somente 57 meses, onde o índice Cape-Shiller ele ficou acima da marca de 30. Né? Lembrando que atualmente a gente está em 38. Né? Fazendo aqui a correlação, na correlação para a janela de 10 anos, a gente teve menos 0,38, se não me engano. Para de 15 anos aumentou, né? Menos 0,4. Então, essas duas variáveis, elas estão mais bem correlacionadas ainda, né? Mais negativamente correlacionadas. Então, para janelas de 15 anos, a gente pode dizer que é mais verdade ainda, né? Comprar em mercados mais barato tende a nos dar um retorno maior no longo prazo, em 15 anos para frente, do que se a gente comprar no mercado mais caro. E aqui, finalmente, a gente tem um resumo estatístico aí de todos os nossos dados. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O código-fonte desse vídeo está na descrição. E lembrando também, na descrição está o link para você participar da Masterclass Python para Finanças, que vai acontecer no dia 23 de agosto. Então é isso, a gente se vê aí na próxima semana.